Olá, galera maravilhosa! Estamos aqui para uma aula. Na verdade, a gente vai fazer uma introdução aqui sobre a concordância nominal, que é o quê? O plural, o singular, a concordância do adjetivo com substantivo, pronome, adjetivo, numeral, artigo, todas essas classes de palavra em relação ao substantivo e como isso aparece nas provas. Então vai ser babado, não perca. Procure seu material escrevente aí. O meu já tá aqui, ó. A minha luzinha do poder. Mas vamos lá, vamos aproveitar que estamos iluminados aqui, somos seres de luz, de fé, de alegria, porque para você aprender também tem que ter isso, sabia? Na sua aula, tem que ter vontade, tem que botar tesão pedagógico nesses estudos aqui. Isso é muito importante, isso faz muita diferença para você. Tenho certeza que você aprende muito mais quando você consegue se sentir alegre na hora da aula. Então, vamos que vamos com alegria, aquele sorriso de dentro para fora. Tá com vontade nenhuma de sorrir, mas você sorri, porque você é ruim. Você é uma pessoa tinhosa. Ou você é bênção, seja lá o que você quiser ser nessa hora. O importante é forjar essa alegria e aproveitar esse momento. Quer ver você ficar alegre no momento da aula? É só você lembrar o quão privilegiado você é por poder estar aqui agora assistindo essa aula. Um monte de gente no nosso país queria estar no seu lugar e não pode. Olha só, tem gente que nem sabe dessa aula, nem de aula nenhuma, tem gente que não entende a importância dessa aula, nem dessa matéria, nem dos estudos, e você entende tudo isso, tanto é que você está aqui comigo. Carol Flix. Então, não tem jeito, vai passar, vamos que vamos, pega o seu caderno, porque a primeira regra é a seguinte: as classes de palavra variáveis, que são essas aqui, ó, o VAMPAS, V-A-N-P-A-S, são as classes de palavra da nossa língua que são variáveis. Verbo, adjetivo, numeral, pronome, artigo e substantivo. Vamos repetir? Verbo, adjetivo, numeral, pronome, artigo e substantivo. Eu vou falar mais uma vez, a terceira vez, a próxima você vai falar sozinho. V de verbo, A de adjetivo, N de numeral, P de pronome, A de artigo e S de substantivo. Tenho certeza que você já conseguiu falar. Esse é o VAMPAS, nada mais é do que uma sigla para a gente memorizar as classes de palavra variáveis da nossa língua. E a regra principal é a seguinte: o substantivo é o rei dos nomes, é o rei das palavras. Ele que dá nome às coisas. Então, aqui, ó, piloto, lousa, apagador, telefone, caneta, copo, caderno. Olha esse caderno. Não tem jeito, vou passar. Que é para você tomar posse da palavra. Mouse, tudo isso aqui é o nome das coisas. Todas as coisas e seus nomes são substantivos, tá bem? E as classes de palavra do VAMPAS vão concordar com o substantivo, com exceção do verbo. O verbo é uma classe de palavra mais independente. Ele pode concordar com o substantivo ao qual ele se refere ou não. Ele pode se referir a um substantivo ou não. Já as outras classes de palavra, quais são as outras? O verbo é exceção. Então, a gente corta ele. Então, aqui, ó, adjetivo, numeral, pronome e artigo sempre vão estar ligados a um substantivo. Sempre. E vão concordar com ele. Então, por exemplo, o substantivo é menina. Eu vou botar um numeral. Menina. Então, qual é o numeral? Uma. Meninas. 2, 3, 4. Entendeu? E aí você vai... Pronome. Menina. Aquela menina. Meninas. Aquelas meninas. Suas meninas. Nossas meninas. Vossas meninas. Por aí vai. Então, as classes de palavra aqui, né, que é o NAPA, para ficar mais fácil, sempre concorda com o substantivo. O numeral, o adjetivo, o pronome e o artigo. Essa é a regra geral da concordância nominal. Daqui para frente é só exceção, é só caso especial. Uma coisa muito importante que você tem que se ligar. Ó, algumas palavras podem pertencer a duas ou mais classes de palavras diferentes. É o que acontece com a palavra muito. A palavra muito pode ser um pronome indefinido ou um advérbio. Professora, como vou saber? Aqui no canal eu tenho completinho a aula de advérbio, tenho completinho a aula de pronome. Você pode assistir com calma. Mas basicamente, para você safar aqui na aula de hoje, você tem que lembrar o seguinte:
A palavra muito, quando for um pronome, vai estar ligada a um substantivo. Quando for um advérbio, nunca vai estar ligado a um substantivo, porque o advérbio nunca se liga ao substantivo. Eu vou colocar 2 exemplos aqui na lousinha do poder. Nós temos aqui o muito. Essa palavra sempre vai ser uma dessas 2 classificações. Ou muito vai ser um advérbio ou vai ser um pronome indefinido. O advérbio nunca se relaciona com o substantivo. O pronome, obrigatoriamente, se relaciona com o substantivo. Então, assim a gente vai fazer a diferença. Se liga nesses 2 exemplos aqui, ó. Muito medo ou muito medrosa. Quando eu falo muito medo, esse muito está ligado a um substantivo. Então, muito medo. Medo é um substantivo. É o nome do sentimento. Se é o substantivo, esse muito só pode ser um pronome. Porque o advérbio não se liga ao substantivo. Agora, quando eu falo que eu sou muito medrosa, medrosa é um adjetivo. Então, muito medrosa, esse muito não pode ser pronome. Ele só pode ser um advérbio de intensidade. Professora, e se na hora da prova eu não lembrar nem meu nome, como é que eu faço para lembrar qual é a classe de palavra que se liga a outra classe de palavra? Tranquilo. Bizu do pluralzinho. Por quê? O pronome vai para o plural para acompanhar o substantivo. O advérbio não vai ao plural para concordar com ninguém. O advérbio é marrento. Ele não quer saber quem está do lado dele. Ele é singular e acabou. Então, por exemplo, aqui eu poderia dizer muitos medos. Tranquilo. Medo está no singular. Muito fica no singular. Se o medo for para o plural, o muito vai para o plural também. Isso comprova que ele é um pronome. É uma palavra parceira. É um cara que está ali, que concorda. Diferente do de baixo. Se eu disser que eu sou muito medrosa, medrosa está no singular e o muito está no singular. Mas se eu trocar o eu pelo elas, jogar no plural, elas são muito medrosas. Elas são muito medrosas. Todo mundo iria para o plural, menos o muito. Por quê? Porque ele é um advérbio. O advérbio é marrento, não concorda com ninguém. Entendeu? Eu tenho certeza que na sua vida tem um amigo advérbio. Suportável, não concorda com nada. Tem que ser do jeito dele e acabou. Só ele que presta, entendeu? Você fala que esse amigo, você é o advérbio da nossa amizade, da nossa relação, do nosso grupo. Então, a palavra muito pode ser tanto um advérbio quanto um pronome indefinido. O pronome vai se ligar ao substantivo sempre e o advérbio nunca se liga ao substantivo. Beleza? Acontece a mesma coisa com a palavra bastante. Vamos ver? Quando que a gente coloca o bastante no plural e quando que ele fica invariável? Ó, se eu disser que eu tenho bastante coisa, ou disser que eu sou bastante bonita. Aos olhos do pai, você é uma obra-prima. Vamos lá. Primeiro, eu tenho bastante coisa. Depois, eu sou bastante bonita. Aos olhos do pai. Ok. Quem concorda, diga amém. Quem não concorda, fica quieto. Seja gentil. Ó, quando eu digo que eu tenho bastante coisa, coisa é um substantivo, não é? É um substantivo, é uma nomenclatura. Substantivo. Então, quando eu jogar isso aqui para o plural, essa palavra vai ter que acompanhar. Porque quem acompanha o substantivo concorda com ele. Entendeu? O substantivo é igual um político. Você tá acompanhando aquele político, tá indo lá na reunião, tá colocando lá tá compartilhando, tá acompanhando, tem que concordar. O bastante que acompanha o substantivo é um pronome. E ele vai para o plural se o substantivo for para o plural também. Então, bastante coisa, bastantes coisas. Bastante coisa, bastantes coisas. Professora, bastantes coisas, sim. Ok? Agora, quando eu falo que eu sou bastante bonita, bonita é um adjetivo, não é um substantivo. É uma característica. Então, se o bastante não está ligado a um substantivo, ele não é um pronome. Ele é um advérbio de intensidade. E o advérbio é o quê? Marrento. Ele não vai para o plural. Então, eu vou dizer, eu sou bastante bonita, elas são bastante bonitas. Bastante bonitas. Por quê? Advérbio, marrento, fica no singular, não concorda com ninguém. Igual aquele seu amigo suportável. Então, para saber se ele vai para o plural ou não, é só você pensar na classe de palavra. Para descobrir a classe de palavra, é só ver se vai para o plural ou não. Ainda tem essa aqui, ó, com bastante. Dependendo da frase, a palavra bastante pode ser um adjetivo. Provas bastantes para te incriminar significa que eu tenho provas suficientes, provas que bastam, provas que são suficientes ali, o número de provas, ou a profundidade ali, né, a gravidade das provas.
Então, prova não é substantivo? Não está no plural? Então, tem que concordar. Acompanhou o substantivo? Tem que concordar. Beleza? Vou fazer para vocês aqui uma frase que é exceção. Eu coloquei no desafio do Instagram aqui outro dia e a galera errou e surtou porque errou. A palavra alerta, quando significa em atenção, em estado de atenção. Essa palavra vai ficar invariável. Então, eles ficaram alerta, não alertas. Eles ficaram alerta. É um adjetivo, não é um advérbio, mas é uma exceção da regra. Beleza? Ele ficou alerta, eles ficaram alerta. A expressão em alerta também é invariável, né? Eles ficaram ou ele ficou em alerta. E essa palavra vai para o plural só quando for um substantivo. Por exemplo, os alertas que eu te enviei não chegaram. Os alertas, no sentido de os sinais, aí tudo bem ir para o plural. Mas quando for o estado de espírito ali, o estado de atenção, deixa no singular. Você que não é inscrito no canal ainda, inscreva-se agora. Quando nós tivermos um substantivo só e 2 ou mais adjetivos para esse substantivo, tem 2 possibilidades de concordância. Por exemplo, essa frase aqui, ó. Eu falo as línguas, aí você vem nomeando as línguas que você fala. Línguas é um substantivo e eu quero dizer que eu sei falar inglês e sei falar espanhol, por exemplo. Aí eu vou fazer assim. Eu falo as línguas inglesa e espanhola. Eu não posso dizer eu falo as línguas inglesas e espanholas. É uma língua inglesa e uma língua espanhola. Então, eu falo as línguas, no plural, línguas, e inglesa e espanhola no singular, que acaba sendo mais uma exceção, que você tem adjetivos que não vão concordar diretamente com esse substantivo aqui. Mas tem outra opção. Você pode dizer assim, ó, eu falo a língua inglesa e a espanhola. Ou seja, ou você coloca línguas no plural e deixa todo mundo no singular, ou você bota todo mundo no singular com artigo na frente. Então, tá certo dizer eu falo as línguas inglesa e espanhola, ou eu falo a língua inglesa e a espanhola. Não precisa repetir língua, né? Para não ficar uma coisa muito repetitiva. Mas fora isso, você vai fazer a concordância com o substantivo. Toda quarta e todo domingo tem vídeo aqui no canal, então se inscrevam. Mandem para a família, pede para todo mundo se inscrever também, dá like em tudo. Sempre que eu comentar, botar alguma coisa lá no Instagram, comentem, participem também, que assim a nossa comunidade se fortalece e eu fico super mega power motivada de fazer mais e mais conteúdo para vocês. Vocês são fora da curva!